Gravando. Em relação a outra em relação a outra paciente, em certo momento de análise, tive de manifestar a minha suspeita de que, na época que estávamos considerando, ela estava envergonhada de sua família e teria feito ao seu pai uma repreensão ainda desconhecida para nós. Ela não se lembra disso e o declara improvável. Contudo, ela prossegue com a conversa com observações sobre sua família. É preciso admitir algo sobre eles. São, de fato, pessoas especiais. Todos eles têm gás, avareza. Eu quis dizer, Geist, inteligência, espírito elevado. Essa era a verdade, a repreensão que ela havia recalcado de sua memória. É frequente o acontecimento em que, no lapso verbal, a ideia que se quer guardar para si seja justamente aquela que se impõe. Comparar com o caso de Meringer, zum Vorschwein gekommen, veio a pré-porcaria. A diferença é apenas que a pessoa, no caso de Meringer, quis guardar para si o que ela era consciente, enquanto minha paciente não sabia o que estava sendo retido, ou como também se pode dizer, não sabia que estava retendo algo que nem o que era. Como eu já citei algumas vezes aos colegas, né? Freud dizia, quando a gente vai no padre, falamos do que sabemos. Quando vamos no psicanalista, falamos do que não sabemos. Item 8 também é sobre uma retenção proposital. O próximo exemplo de lapso verbal, eu me encontrei uma vez nas Dolomitas com duas damas que estavam vestidas como turistas. Eu as acompanhei ao longo de um trecho e conversamos sobre os deleites, mas também sobre as dificuldades do modo de vida de turista. Uma das damas admitiu que esse modo de passar o dia tinha muitos desconfortos. É verdade, disse ela, que não é nada agradável quando se anda o dia inteiro debaixo de sol e se fica com a blusa e a camisa inteiramente suadas. Nessa frase, ela teve de superar uma pequena hesitação. Então ela prosseguiu. Mas quando se chega à calcinha, Nash Rose, aqui tem uma pontuação dele, ó. Nash Rose para casa, e não Nash Rose, seria o desfecho esperado. E se pode trocar. Penso que não haja necessidade de nenhum exame para esclarecer esse lapso verbal. É evidente que a dama tinha a intenção de manter uma enumeração mais completa e dizer blusa, camisa e calcinha. Mencionar essa terceira peça de roupa foi reprimido por ela, então por motivo de decoro. Mas na frase seguinte, de conteúdo independente, pôs-se a palavra reprimida contra a sua vontade, como uma desfiguração da expressão semelhante nas house para casa. Pessoal, aí a gente entra num ponto que, como estamos falando muito nessa questão de linguagem, acredito que a orientação lacaniana vai dar mais conta. Quando o nosso analisando pede para nós lermos uma mensagem no celular. Eu acho que quem está atendendo já passou por isso no presencial, ou até mesmo no online, quando nos manda no WhatsApp e diz, olha, lê essa mensagem. É muito diferente quando o teu analisando lê, porque os lapsos verbais irão surgir na fala dele, não na sua. Então, às vezes, quando ele está lendo ali e ele fala uma coisa e queria dizer outra.
tá? E por isso que é importante que quem fala numa análise é o nosso analisando e não somos nós, né? É aquele desafio que temos de nos mantermos na condição de objeto e não de sujeitos de uma análise. Às vezes, narcisicamente, a gente quer curar o outro, salvar o outro. Aí eu relembro um episódio da terceira temporada da sessão de terapia, no qual a supervisora do protagonista diz: afinal de contas, você quer curar o seu analisando ou você quer se curar? Quem está em questão? Haja vista que eu, particularmente, gosto mais do termo lidar, acho mais adequado e não propriamente curar. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa, algum comentário, algum exemplo? Alguém gostaria? Então, eu retomo aqui mais um pouquinho, tá? Quando o senhor quiser comprar tapetes, vá ao Kaufmann, sobrenome que também significa comerciante, na Mateus Gauss, Rua Mateus. Acho que posso dar-lhe uma recomendação, disse-me uma dama, e repito. Então, na Mateus, na Kaufmann, quero dizer, parece ser consequência de distração que eu repita um nome no lugar de outro. A fala dessa senhora havia realmente me distraído, pois ela tinha guiado minha atenção para algo diferente, que me era de longe mais importante do que os tapetes. É que fica na rua Mateus a casa em que minha mulher tinha morado quando era noiva. A entrada da casa era em uma outra rua, e percebi então que eu havia esquecido o seu nome. E só consegui torná-lo consciente precisando fazer um desvio. Portanto, o nome Mateus, no qual me detive, era para mim um nome substituto do nome da rua esquecido. Ele se adequava melhor para esse fim do que o nome Kaufmann, pois Mateus é exclusivamente um nome próprio de pessoa, o que Kaufmann não é. E a rua esquecida também leva o nome próprio, Radetzky. Radetzky, isso. Só vamos voltar aqui. Pessoal, não sei se vocês acompanharam, mas teve. Eu estava procurando por Freudian Slip. Não sei se recordam dessa expressão, mas Freudian Slip é como se fala ato falho em inglês. Então eu estava procurando por Freudian Slip e encontrei, até tá aqui, ó. Eu até deixei aqui para ver outra vez, ó. Vamos para cá. Papa fala palavrão em bênção e vai parar no YouTube. O pontífice usou a palavra katsu, né, o que seria um equivalente a caralho, digamos assim, enquanto falava sobre a crise na Ucrânia e fazia um apelo para que a situação seja resolvida pacificamente. Né? Segundo o resto da matéria, ele queria falar caso, e ele acabou falando katsu. Então, comentários, pontuações. Imagina, né? Estamos falando de um pontífice. A propósito, tem uma obra atual chamada O Conclave, tem um livro que é bem interessante, tá? Ninguém quer pontuar nada? Lembrei agora do livro do Násio, né? Silêncio na Psicanálise. Então vamos seguindo mais um pouquinho aqui. Eu poderia muito bem colocar o próximo caso entre os erros que serão discutidos mais tarde, mas eu o apresento aqui por serem as relações sonoras
em virtude das quais se segue a substituição de palavras particularmente nítidas. Uma paciente me contou seu sonho. Uma criança tinha decidido se matar com uma mordida de cobra, e ela cumpre essa decisão. Ela a vê se contorcendo em convulsões, etc. Agora ela deve encontrar o vínculo diurno para esse sonho. Ela se lembra imediatamente de, na noite anterior, ter assistido a uma palestra popular sobre os primeiros socorros em caso de mordida de cobra. Se um adulto e uma criança tiverem sido mordidos ao mesmo tempo, deve-se tratar primeiro do machucado da criança. Ela se lembrou também das prescrições para o tratamento oferecidas pelo palestrante. Dependeria muito, disse ele, da espécie de cobra pela qual se foi mordido. Nesse ponto, eu a interrompo e pergunto: mas ele não disse que nós só temos muito poucas espécies venenosas em nossa região? E quais são as mais temíveis? Sim, ele destacou a cascavel, Klapperschlange. Meu riso chamou-lhe então a atenção para o fato de que ela tinha dito algo incorreto. Agora, porém, ela não corrige o nome, mas desdiz a sua afirmação. Sim, sim, não existe entre nós. Ele falou da víbora. Como foi que eu cheguei a Cascavel? Desconfiei que tivesse sido através da interferência dos pensamentos que se escondiam por trás do sonho. O suicídio por mordida de cobra dificilmente pode ser outra coisa a não ser uma alusão à linda Cleópatra. Cleopatra. A ampla semelhança sonora entre as duas palavras, a coincidência nas letras KL, P e R, na mesma sequência e no A acentuado, não podem ser subestimados. Essa boa relação entre os nomes Klapperschlange e Cleópatra produz nela uma limitação momentânea do julgamento, em questão do qual ela não se chocou com a afirmação de que o palestrante instruiu seu público em Viena acerca do tratamento de mordidas de cascavel. Aliás, ela sabe tão bem quanto eu que essa cobra não faz parte da fauna da nossa terra. Não queremos levá-la, a qual por tão pouco ter se preocupado em mover a cascavel para o Egito, pois estamos acostumados a jogar no mesmo saco tudo o que não é europeu e exótico. Aí a gente tem na teoria freudiana que a gente fala de deslocamento, né? E eu mesmo tive de refletir um momento antes de formular a afirmação de que Cascavel pertence apenas ao Novo Mundo. Ao final desse deslocamento, a gente tem uma condensação. Outra, outras confirmações surgem com o prosseguimento da análise. No dia anterior, a sonhadora tinha visitado pela primeira vez o monumento a Marco Antônio de Strasser. Em Viena, há um monumento a Marco Antônio, feito pelo escultor austríaco Arthur Strasser. Voltamos, cadê? Que ficava nas imediações de sua casa. Esse foi, portanto, o segundo motivo do sonho. O primeiro foi a palestra sobre a mordida de cobra. Vale frisar ali que o Marco Antônio ele foi um dos esposos da Cleópatra, né? Só para contextualizar. Na sequência do seu sonho, ela embalava uma criança em seus braços, a cuja cena lhe ocorre Gretchen, do Fausto de Goethe.
Outras ocorrências trazem reminiscências de Árria e Messalina. A emergência de tantos nomes de peças teatrais nos pensamentos oníricos já permite suspeitar havia na sonhadora, em anos anteriores, uma paixão secreta pela profissão de atriz. Olha só, o começo do sonho, uma criança havia decidido terminar com sua vida por meio de uma mordida de cobra. Realmente não significava outra coisa, a não ser que ela resolveu, quando criança, tornar-se um dia uma atriz famosa. Do nome Messalina, ratificou-se, finalmente, o curso dos pensamentos, que leva ao conteúdo essencial do sonho. Certos acontecimentos nos últimos tempos haviam despertado nela a apreensão de que seu último irmão pudesse contrair um casamento socialmente inadequado, o Messalians, com um não ariana, né, com uma não ariana. Pessoal, o que acham dessa linha de raciocínio? Alguém quer pontuar alguma coisa? Eu lembrei agora da leitura que eu estava fazendo do Winnicott, que costuma ser, de certa forma, bem simples de ler, e quando a gente vai ler a Melanie Klein. De certa forma, a Melanie Klein é bem complicada de a gente ler, porque ela coloca muito, ela faz super interpretações, como foi esse caso aí do Freud, né? E às vezes não é bem o que acontece na nossa clínica. A gente até, eu particularmente, estou dizendo por mim, quando vejo um raciocínio assim extremamente complexo, eu fico imaginando, caramba, quanto tempo deve ter levado para chegar a essa formulação aí, né? Alguém quer pontuar algo? Rose, eu vi que tu entrou depois, Rose. Bom dia. Bom dia, Michel. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo certinho. Rose, tu que normalmente gosta de compartilhar teus insights aí conosco, o que tá achando desses trechos, desses últimos itens até o 11? Acho que não formulei ainda nenhum pensamento, prefiro não arriscar. Mas é assim, como você disse, né? Eu acho bem, ó, não vou arriscar já arriscando, né? Mas eu acho bastante complexo mesmo a interpretação que eles fazem, né? Eu já havia comentado com você sobre isso, né? A riqueza cultural, muitas vezes para o meu paciente, né? Ou até mesmo para nós, não tem tudo isso, né? Não existe tudo isso num contexto cotidiano, né? No nosso contexto humilde, pelo menos no meu caso, né? Eu falo. Uhum. Então, eu acho assim, esses dias eu estava pensando, Michel, como a Europa, os países europeus, né? Eles são tão pequenos. Em qualquer filme que você assiste, qualquer série, eles têm o hábito, né, de falar o francês, o inglês, o alemão, né, com muita facilidade. Aqui a gente tem que estudar, aprender, e parece que isso lá tá, faz parte, né? Nós aqui, ser um poliglota ó, que legal. Lá é tranquilo para todos, me parece, né? Não, é isso que tu disseste, Ana, Ana, Rose, faz todo sentido. Eu tenho alguns amigos italianos e naturalmente não, né? No caso eu não falo italiano, eu falo inglês. E para me comunicar com eles eu falo inglês. E daí eu perguntei para eles, é comum a questão de um segundo idioma? E exatamente isso, Rose. Ele mencionou, não, olha, para nós é extremamente comum um segundo idioma, até pela proximidade. Eu tenho uma analisanda que é portuguesa, e ela me dizendo, nossa, eu estou trabalhando agora longe de casa. E ela me disse, eu trabalho a 50 quilômetros. Nossa, em outro país. Não, e daí ela deu uma risada, ela disse, não, desculpa, eu esqueci que tu mora no Brasil. É na Mas, Espanha. Ela trabalha na Espanha.
Não, para ela é complicado. Ana, por favor. Não, só queria desculpa. Sim, conclui, Rose, por favor. Então, eu acredito muito que esse tipo de interpretação que eles usam é por conta dessa cultura na qual eles estão inseridas, e que não faz parte da nossa mesmo, né? Então, interessante é usar para entender, né? Claro, óbvio, mas realmente não faz parte do nosso cotidiano. Era isso que eu queria concluir. Legal, obrigado, Rose. Ana, por favor. Não, só colaborando com a ideia da Rose, eu também concordo com ela sobre essa questão, e é assim, nós estamos lá no projeto onde eu estou estagiando com uma jovem de 22 anos, que ela é da Suécia, né? E aí todo mundo admirado porque ela fala 5 idiomas. Ela tem 22 anos, fala 5 idiomas, né? Então, por quê? Porque ela justamente mora ali na região, muito próxima a outros países, então isso é uma coisa extremamente natural. E aí ela está aqui no Brasil agora aprendendo outro idioma, né? Então, essa facilidade dos idiomas e esse trânsito por diferentes culturas fazem, sim, com que eles tenham um nível de cultura muito maior do que o nosso. Aqui no Brasil, para a gente conhecer o Brasil todo, é uma dificuldade que eu costumo dizer, nós não temos um país, nós temos um continente em forma de país, né? Porque e há diferenças tão gritantes, por exemplo, entre o Brasil do Nordeste, o Brasil do Norte, o Brasil do Sul, o Brasil do Sudeste, o Brasil do Centro-Oeste, que são realmente, parece que nós temos diferentes Brasis dentro de um Brasil. Então, essas questões, elas são pertinentes. Até quando, se você, aqui no Brasil, se você for, você que atende pessoas do Brasil inteiro, você sabe disso. Coisas que culturalmente são muito tranquilas para quem está lá no Norte, de repente, para quem está do Nordeste, não é. Então, até isso você tem que estar atento para poder compreender melhor o seu analisando. Então, quando eu vejo já me parei várias vezes pensando nessas questões das interpretações de Freud, de cara, esse homem, tudo bem, ele era extremamente inteligente, mas a gente vê a amplitude cultural que se tinha na Europa daquela época, que eu acho que ainda tem sobre outras perspectivas na Europa de hoje, é realmente muito maior do que a nossa, por diferentes fatores. Ana, mas deixa eu polemizar um pouquinho. Vamos lá. Ana, quantos de nós falam espanhol? Pouquíssimos. Pois então, e a gente está do lado da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, enfim, entre outros, né? Quantos de nós leu Neruda, Luiz Carlos Borges, Garcia Gabos Mendes, né? Isso que eu estou dizendo, isso tem a ver com a questão... cultural, né? Vai além da questão só geográfica, cultural, né? Não é só uma questão geográfica, é uma questão cultural, porque assim, nós ainda temos no Brasil o equivalente a populações de um país inteiro da Europa completamente analfabeto, né? Então, assim, a nossa quantidade de pessoas analfabetas ainda é muito grande no nosso país. E aí, quando a gente fala, e se a gente comparar o avanço da educação no Brasil com o avanço da educação na Europa, gente, nós estamos basicamente engateando, enquanto na Idade Média a Europa já tinha universidades, nossas primeiras universidades são do século XIX. Então, culturalmente falando, a gente tem uma diferença aí gigantesca. E até, você sabe, que até a década de 90, a educação universal não era vista como uma necessidade obrigatória no Brasil. Sim. A educação era vista como uma questão para aqueles que têm interesse em estudar e têm um certo privilégio. Né? Ana, só da década de 90 para cá é que nós começamos o processo de universalização da educação. Então, nós estamos muito atrasados. Tá, agora, Ana, eu trago para os demais colegas também uma certa pergunta, tá? Vamos buscar um pouquinho um embasamento um pouquinho mais lacaniano. Né? Quando a gente está numa análise e a gente tem que entender que não é o que o nosso analisando fala, mas é o que ele quer dizer,
né? Porque aquela palavra, ela não propriamente significa o que ela quer dizer. Ela não é colada no significante. Eu vou tentar me fazer melhor, explicar melhor. Quando a gente estuda Ferdinand de Saussure, que é um dos caras que embasa muito Lacan, ele diz que o significado de uma palavra está colado com o significante. Vamos dizer que o símbolo e o som, enfim, as duas são juntas. Para o Lacan já muda, porque um significado e um significante diz uma coisa. Quando tem dois significantes, o significante 1 mais o significante 2, muda o significado de uma palavra. Quando o significante 1 mais o significante 2 mais o significante 3 estão juntos, o significado já é uma outra coisa. Notaram? Por isso que a gente pede sempre para que haja, para que o nosso analisando fale. Porque quando ele vai botando palavras nessa cadeia de significantes, ele muda o significado. Aí o Contar do Caligares diz, né, quando tu conta a tua história, tu não muda os fatos, mas tu muda a tua percepção daquilo, né? Então, quando se tem um país que não se tem uma cultura ou uma erudição mínima, não estou dizendo nem básica, né? Porque estou sendo bem winnicottiano, né? A mãe suficientemente boa, vamos dizer, uma educação suficientemente boa. Será que qualquer pessoa pode ser um analisando? Será que tem condição de fazer análise? Ou será que seria uma terapia? Seria uma outra coisa? O que vocês acham? Estou sendo muito elitista? Clau, por favor. Tá dando para me ouvir direitinho? Agora sim, Clau. Tá, legal. É assim, o meu ponto de vista, tá? Levando em conta aqui, estamos falando de psicanálise, então vou eu com a minha subjetividade, com o meu entendimento clínico, né? Como Associação sempre. livre. Mas, assim, esse ponto eu acredito muito interessante, assim que você vai descobrindo ao longo do tempo, né? Então, vou complementar essa sua colocação. Eu não entendo como sendo elitista, mas sim, no decorrer do tempo, a gente vai percebendo que nem todo analisando é para psicanálise, é para uma análise. Então, eu tenho essas duas frentes, sendo psicóloga e sendo psicanalista. E eu consigo ver isso de uma forma, claro, englobando a cultura, como nós falamos todos esses tópicos aqui, você está olhando ali, independente se o cara tem uma cultura, né, daqui de dentro, uma cultura exterior, a gente está olhando ali para o ser, né? Para o indivíduo em si, claro que enxergando todos esses, esses por fora aí, vamos dizer assim. Né? Não tem uma palavra bonitinha aqui para falar isso. Então, trazendo o Lacan para isso, sim, você vai perceber o sujeito ali nos equívocos, né? Por isso, daí dele falar, né? De você provocá-lo de modo que ele fale, aí sim você vai ter ali subsídios para a atuação clínica. Então, eu acredito sim, Michel, nem todo sujeito é compatível com uma análise, ou seja, a psicanálise não é para todos porque querem, né? É meu ver, tá? Os colegas podem discordar. E sim uma terapia, tanto que quando as pessoas me procuram, os meus pacientes me procuram, faz parte do meu manejo ali, da minha apresentação, explicar um pouquinho o que é a terapia, né? Quando eu digo que eu sou psicóloga e psicanalista, então eu costumo trazer o iceberg lá do Freud, tá em mim, porque eu costumo dizer que a terapia é meio que ali o que está mais por cima, na ponta do iceberg, e a psicanálise é o mais profundo, lá onde o Titanic bateu, é aquilo que não é visto e tudo mais. Então eu tento trazer dessa forma, só que do lado de cá eu estou realmente analisando se o sujeito vai ter condições ou não para lidar com aquilo, né? Então, só para finalizar também, o que tem por detrás disso? Tem o Freud também, onde ele olha e fala: aquilo é somente um charuto ou
que mais que tem ali por detrás, né? Às vezes, de fato, como dizia o Freud, às vezes um charuto é só um charuto, não tem nada ali por detrás para ser analisado, né? Então, eu imagino que vai o olhar do analista, né, diante disso tudo. Não sei se me fiz explicar aqui, mas é o meu entendimento, tá, gente? Cláudio, eu entendi o ponto ali, eu vou passar aqui na sequência já para a Ana, mas eu vou contextualizar um pouquinho melhor essa minha pergunta. Porque assim, ó, frente a um ato falho, linkando com o nosso texto, que tu diz, não, mas olha só, você acabou de falar tal coisa. O que será que você queria dizer com isso? Não, eu só falei isso. Mas aí tu diz, tem certeza? E o cara dali não vai sair nada. E não é só por resistência, é realmente por não haver prática. O Freud falava sobre tu ensinar, mas o detalhe, às vezes, será que o sujeito quer ser ensinado? Né? Então, esse é o ponto que eu trago, né? Por favor, Ana, na sequência, eu acho que é tu, né? Pode falar, Ana. Assim, a fala da Claudenice traz uma reflexão bem interessante, né? Esses dias eu estava conversando no meu grupo de estudo e a gente estava ponderando justamente isso, que existem diferentes terapias na psicologia e que realmente nem todo mundo talvez esteja pronto ou preparado, o melhor lugar para ele trabalhar as suas questões seja ali na psicanálise. Porque a psicanálise ela tem um viés que é mais profundo. E aí você falando assim, eu estou com um paciente no projeto e, por enquanto, não tem como eu passar ele para outra pessoa e ele tem muitas, mas eu consegui já perceber um avanço das nossas primeiras conversas até agora. Porque, assim, e no início eu achava que as dificuldades era só resistência, mas não é. Não é só resistência. É falta de vivência, é falta de um conhecimento maior. E esse paciente ele ainda tem um agravante, que ele ficou dos 15 até os 32 anos sem sair de casa. Sem sair de casa. Ele teve uma síndrome do pânico muito profunda que ele não saía de casa. Então, quando ele começou a sair de casa, as primeiras vezes que ele saía de casa, ele saía segurando na mão da mãe. Um homem de 30 anos saindo de casa segurando na mão da mãe. Então, eu comecei a perceber que muitas das questões que ele está apresentando agora é como se ele estivesse voltando lá para os seus 15 anos e estivesse no seu processo de desenvolvimento. Porque realmente ele passou 17 anos que ele perdeu todo o processo a época que ele deveria estar conhecendo pessoas, ampliando o seu ciclo de amizade, trabalhando, né? Crescendo, ele ficou preso dentro de casa. Então, ele tem muitas limitações, assim, mas eu percebo que ele tem muito um desejo de tentar encontrar por que ele ficou tanto tempo sem sair de casa, né? Ele já fez outras terapias, ele já fez terapia antes, e agora ele está comigo. Eu estou vendo até onde eu consigo ajudá-lo. Ana, olha só, me permite ser intrusivo de forma que talvez possa te auxiliar. É legal nós notarmos que, de certa forma, a grosso modo, nós temos duas grandes escolas psicanalíticas. Uma epistemológica, criada pelo Freud, que depois a gente vem na sequência com Lacan, que quando Lacan a gente fala da ética do desejo, e temos uma segunda que foi inaugurada pelo Ferenczi, que é uma escola mais ontológica. Ou seja, aquele que sequer existiu não pode desejar ainda. Então, o Winnicott, ele vem na sequência, Ferenczi, Balint e depois o Winnicott, sendo que o Winnicott talvez amadureceu mais essa ideia sobre existir. E esse sujeito que não experienciou lá atrás, a gente pode servir de ego auxiliar na análise para que ele possa experienciar algo que previamente ele não o fez. A Clau, que está bem na linha winnicottiana, vai entender
bem o que eu estou falando aqui. Não acredito, na minha concepção, por isso que ser plural às vezes pode ser interessante. Não acredito que uma linha epistemológica, Freud / Lacan, seja interessante nesse menino, mas talvez uma linha mais winnicottiano, né? Antes de passar para a Rose, eu vou passar para a Clau, porque a Clau vai estar dentro do contexto. Por favor, Clau. Eu tinha visto alguém levantou a mão antes, o É R. a Rose. É a Rose. Tu É termina e depois a gente passa para a Rose. Tá. Só acrescentando nessa sua resposta à Ana, né? É bem isso, né? Eu tentaria olhar isso do lado do Winnicott, né? Claramente é um sujeito com ego cindido. E sim tentar preencher todas essas lacunas, né? O indivíduo cindido nesse sentido, claro, ela vai estudar a história pregressa, regressa, né, desse paciente, e vai entender ali onde que isso foi rompido, né, no caso. E aí o trabalho, eu estou falando, né, o meu trabalho na clínica é isso, é preencher tudo isso que é a falta desse paciente, né? Qual que é a idade, né? A gente olha isso como uma idade mental, equivale a uma idade mental. Ele tem 30 e tantos anos, mas tem uma lacuna muito grande. Então, o trabalho do analista pode ser exatamente de vir preenchendo essas lacunas todas e entender, olha, ele está atuando como uma criança de 12 anos, a gente está falando de ego, tá? Então, acolhê-lo, né? O holding lá que o Winnicott fala, né? É dar o juju mesmo para o paciente, dar o colinho, dar a direção, é pegar na mão dele e falar, bora lá, você quer fazer aquilo, nós vamos fazer isso, né? Então, a gente fala de Winnicott, a gente fala de preenchimento, a gente fala que é a clínica do amor, então é enxergar com os olhos e não só com os olhos, né, gente? Esse manejo eu entendo que daria para entender com o coração também, além do que ser visto ali, né? O que é sentido, né? Sou suspeita em falar, como o Michel mencionou, mas eu olharia dessa forma para esse paciente aí e depois observaria para ver, né? Às vezes ele só quer isso mesmo, ele quer esse juju, esse holding que faltou lá atrás, para que de fato ele desenvolva, ele se construa de forma mais saudável. Tá? Clau, até é interessante isso, porque o trauma no Winnicott, ele é diferente, né? O sujeito está se desenvolvendo e quando ele está titubeando, o holding, essa mãe, ela segura e põe ele de novo, ele vai indo, ele vai caindo e o holding vai segurando. E quando não há essa mãe ali, o sujeito se estatela e há uma quebra nesse desenvolvimento. Então, a Ana, o teu desafio gira muito disso. Quando foi que ele precisou desse hold que não estava ali, né? Mas, enfim, não vou ficar só nisso. Obrigada, viu, gente? Por favor. Obrigada pelas dicas. De nada. Rose, por favor. Nossa, foi maravilhoso as intervenções. Claudenice, eu quero agradecer pela supervisão, tá? Eu tive uma experiência muito rude a semana passada num grupo e fiquei, assim, estagnada, porque a forma de pensar de cada indivíduo, e nós somos o indivíduo, é diferente, e o que eu percebo é que nós temos e devemos que aceitar, certo? Eu percebo as pessoas como você, existem pacientes que eu não consigo ir para o iceberg profundo, não consigo, em hipótese alguma, né? A pobreza do sujeito, até mesmo em identificar as emoções, não permite, ele não entende nem o que ele sente, né? Então, eu brinco comigo, né? Tem que ficar no arroz feijão mesmo. É esse acolhimento que ele precisa, né? E aí a gente vai trabalhar aquilo que ele traz na superfície. Então, assim, quando traz uma palavra, eu estou pegando aqui os tópicos do que vocês me trouxeram, tá? Então, não sei se está ficando confuso. Quando eles trazem uma palavra que eu vejo
que dentro dessa palavra tem um conflito, eu costumo pedir para que eles me expliquem o que significa aquela palavra. Por mais simples que seja. Por exemplo, o que significa casa para você, né? Então, eles começam a explicar o significado do que é a casa. E eu acredito muito que ali, nesse significado, eu consigo colher muita coisa que ele mesmo não entende, tá? Então, eu acho assim, esse ego auxiliar que eu gostei também, aquilo que não existiu, que é para que nós possamos colocar essa existência, né? Contribuir para que isso aconteça. E esse tal desse afeto, que muitos psicanalistas não entendem o que é um termo fundamental dentro de uma terapia, ao meu ver. Né? Como esse sujeito foi afetado, e eu brinco com o desafeto, ou essa lacuna, esse vazio que eu jogo como nome que desafeto, o afeto que não existiu. E se nós não tivermos esse olhar, nesse ego cindido, que eu adorei essa fala também, a gente não acolhe o paciente. Era isso, eu queria agradecer, a supervisão já foi feita, manda o Pix que eu te pago. Obrigada. Pessoal, sigo mais um pouquinho com a leitura aqui para a gente não ficar tão longe, tá? Quero reproduzir agora um exemplo completamente inocente, ou cujos motivos talvez não tenham sido suficientemente esclarecidos, porque ele permite distinguir o mecanismo transparente. Um viajante alemão na Itália precisou de uma correia, cinta, Riemen, para amarrar sua mala danificada. O dicionário indica para correia, Riemen, a palavra correia. Acho que vou lembrar essa palavra facilmente, pensou ele, já que pensarei no pintor Correggio. Ele vai então a uma loja e pede uma ribeira. Aparentemente, ele não conseguiu substituir em sua memória a palavra alemã pela italiana, mas seu empenho não foi inteiramente sem sucesso, né? Aquela história do inconsciente, ele não é irracional, né? Ele sabia que precisava ficar atento ao nome de um pintor. E assim, ele não chegou ao nome daquele pintor que soava como a palavra italiana, mas no que daquele outro que se aproximava da palavra Riemen. Evidentemente, que teria podido incluir esse exemplo tanto no esquecimento de nomes como aqui no lapso verbal. Quando eu colecionava experiências de lapsos verbais para a primeira edição deste escrito, meu procedimento era submeter à análise todos os casos que podia observar. Portanto, mesmo os menos impressionáveis, desde então muitos outros submeteram-se ao trabalho divertido de colecionar e analisar lapsos verbais. E assim me colocaram em posição, in den Stand gesetzt, de fazer uma escolha a partir de um material mais rico. Uma jovem disse para sua irmã: rompi completamente com os D. Já nem os cumprimento mais. Ela respondeu. Eles são absolutamente uma bela Liebschaft, palavra inexistente. Ela queria dizer Siebschaft, ralé. Mas no erro de fala, ela comprimiu mais duas coisas. A de que seu próprio irmão, certa vez, tinha começado um flerte com a filha dessa família, e de que se dizia que esta teria se envolvido nos últimos tempos em uma série ilícita
Liebschaft, relação amorosa. Né? Reitero o que eu já falei anteriormente. Né? Não é só o que o nosso analisando escreve, mas principalmente como ele pronuncia. Né? Lembra que a origem da psicanálise ela vem da questão do talking cure, né? A cura pela fala. Né? E por isso que é o externar. E daí, como a Rose ali bem disse, eu quero que ele me explique uma coisa, uma casa. E a gente tem que lembrar disso, o óbvio tem que ser dito, porque não é algo que é para você, é a análise é do seu analisando, né? Isso eu acho que é um ponto extremamente imprescindível de sempre lembrar. Quem desejar fazer uso da palavra é só chamar. Um jovem aborda uma moça na rua com as palavras: se me permite, senhorita, eu gostaria de Aconfender, Bleicht Digen. É claro que ele pensou que gostaria de acompanhá-la, Bleigeiten, mas temia que a sua proposta a ofendesse, Beilendigen. Que essas duas moções efetivas, conflitantes, encontrem expressão em uma palavra, justamente no lapso verbal. Indica que os verdadeiros propósitos do jovem não eram, afinal, os mais puros, e a ele mesmo pareciam ofensivos para com a senhorita. Mas, enquanto ele justamente procura esconder isso de si mesmo, seu inconsciente lhe prega a peça de trair sua verdadeira intenção, por meio do que, por outro lado, ele antecipa a resposta convencional da dama. Mas o que é que o senhor está pensando de mim? Como pode me ofender? Beleidigen. Assim, afinal, comunicado por Otto Rank. Algum de vocês já leu alguma coisa do Otto Rank? Alguém chegou a ler algo dele? O Otto Rank é muito interessante quando a gente vai ver o conceito dele sobre nascimento, né? É o Otto Rank que nos traz aquele conceito de que nós vivíamos no jardim do Éden, ou seja, o útero materno, o ventre materno, e somos expulsos do paraíso no nascimento. Né? E, de certa forma, aí existem polêmicas em relação à abordagem do Otto Rank, porque reduzem ele de que tudo visa voltar ao ventre materno, o mais próximo possível, né? Tudo, a busca é essa. Recolho alguns exemplos de um artigo de W. Stecken, intitulado Confissões Inconscientes. Unbewusst Geständnisse, do Belliger Tageblatt, de 4 de janeiro de 1904. O exemplo que se segue revela uma parte desagradável de meus pensamentos inconscientes. Quero dizer de antemão que, na qualidade de médico, nunca me preocupo com o meu ganho e sempre só tenho em vista o interesse do doente. O que é natural. Encontrava-me com uma paciente a quem eu estava pregando assistência médica em sua etapa de convalescença, após uma doença grave. Passamos juntos dias e noites difíceis, estando feliz por encontrá-la melhor. Descrevo-lhe as delícias de uma estadia em abasia, e para isso utilizo o complemento. Se a senhora, como espero, não deixar a cama em breve, obviamente, isso brotou de um motivo egoísta do inconsciente, ou seja, poder tratar ainda por mais um tempo dessa paciente abastada. Um desejo que é completamente estranho à minha consciência de vigília e que eu teria rejeitado com indignação. Né? Aí vem o julgamento do superego, que por sua vez, o nosso herdeiro do Édipo. Pessoal, vamos encerrar pelo 14, semana que vem voltamos ao 15. Alguém gostaria agora, deixando a palavra mais aberta sobre insights que teve, sobre a conversa, gostaria de trazer algo para o grande grupo? Quem gostaria de pontuar algo? Associação livre, pessoal.
livre de julgamento, moralidade e de punição. Aí eu lembro bastante eu lembrei do conceito, como eu falei para vocês, de novo do Winnicott, né, que o Winnicott é muito a questão dessa clínica do vão, desse vazio que a gente visa preencher. Alguém ergueu a mão ou estou equivocado? A Clau ou a Rose? A Rose. Rose, por favor. Bom, Michel, eu não consigo ficar em silêncio, né? Então, assim, Que bom. eu só tenho a agradecer, como sempre, né? Por esse acolhimento, por essa bondade, né? Porque eu ainda vou interpretar você, tá? Um dia eu vou conseguir te entender. Depois me explica, por favor. Eu estou tentando já há 40 anos. Essa sua atenção voluntária de ajudar o próximo, sabe? Que é isso que a gente precisa no mundo. É isso que precisa, sabe? Rose, só contextualizando, tá? Eu aprendi uma vez com o Raul Seixas que o auge do nosso egoísmo é querer ajudar. Eu sou egoísta pra caramba. E sim, existe, mas esse egoísta que quer ajudar, ele usa esse ajudar com um ganho, com algum ganho. E eu não vejo você como um ganho. Eu vejo, no teu caso, uma consequência da sua bondade. Que bom, tá? Obrigado, Rose. Obrigado pelas palavras. Porque esse humilde que você acabou de falar, né? Ele é o humilde prepotente. Eu ajudei fulano. Você não. Você simplesmente faz e pronto. Se o que você tem de fruto, é porque o que você plantou, você vai colher. Obrigado, Tá? Rose. Então, assim, querendo ou não, eu sou uma psicanalista selvagem, como me intitularam a semana passada, que por isso que eu agradeci a Claudenice, né, que ela salvou minha vida aí de um trauma, foi ótimo, obrigada. Não vou desistir da psicanálise, porque já eu ia desistir, né? Então, eu vou ficar aqui, porque aqui realmente é o meu lugar. Que tá? bom. Obrigada, viu? Obrigada a todos, por sinal, tá bom? E um grande dia para todos. Para nós. Fala, Ana. Só desculpa, eu preciso sair que eu tenho um atendimento e é em outro lugar. Tá bom. Um grande abraço Bom a todos. atendimento. Um abraço. Tchau, tchau. Assim, eu concordo plenamente com a Rosemary, né? Queria agradecer. Eu estive ausente alguns dias desses momentos, né? Mas você sabe que eu gosto de participar. Tenho aprendido muito nessas trocas. A Claudenice hoje, concordo com a Rosemary, excelente supervisão, obrigada. E o que eu mais gosto nesses momentos, dessas leituras e dessas trocas, é esse respeito que existe, e quando você coloca assim, gente, associação livre, livres de preconceito, é uma coisa que a gente precisa ter em mente, não só aqui no seu grupo de estudo, mas em todos os grupos de estudo. Mas, infelizmente, nem sempre as pessoas percebem isso, que na psicanálise a gente precisa dessa troca, e a gente precisa aprender a conviver com o diferente, assim, o outro não é obrigado a pensar igual o que eu penso. E aí, se os pensamentos são diferentes, se existem divergências no pensar, vamos lá, vamos aprofundar, vamos estudar mais e tentar entender o que está acontecendo. Então, assim, mais uma vez, obrigada. Assim, retomando de verdade para os nossos encontros. Também vou retomar as sextas-feiras, faltei 2 sextas por motivos pessoais, mas estaremos de volta. E, Michel, esse trabalho que você vem fazendo é fantástico. Obrigada, amigo. Que bom, Ana, que bom que gostaram. Pessoal, então, vamos encerrando por aqui, né? Agora, acredito que todo mundo vai para a correria dos seus atendimentos, eu mesmo tenho um agora às 9h,